Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa. Você pode se colocar de pé. É desafiador para mim estar aqui, irmãos, mas muito mesmo. É com muito temor, né, que eu estou aqui ministrando. Tenho lutado, né, nessa questão de ansiedade. Quem convive comigo de perto tem visto aí que algumas coisas aí eu tenho vencido, mas o temor da pregação, ele ainda enche meu coração, bambeia minhas pernas. Fui pregar sábado lá em Rio Branco, aceitei o convite. No meio do louvor, minha boca começou a ficar seca, fiquei nervoso e chamaram para orar para o pregador. Eu falei, não, canta mais um hino aí. O pregador de hoje é fraquinho. Canta mais um hino aí para ver se o pregador melhora. Aí fui melhorando, peguei o microfone e falei, irmãos, deixa eu explicar para vocês um negócio. Eu não sei se Deus vai falar através da palavra dele, mas expliquei o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E mostrei que é importante nós não nos considerarmos super-heróis, super-homens. E um momento não nos define. E diz para os irmãos, se eu pifar no meio do caminho, vocês ficam com esse ensinamento. Cuida da vida espiritual, cuida da vida física. E um dia Jesus vai vir nos buscar. Irmãos, uma glória de Deus se manifestou tão grande. Aí foi 1h e pouco. A glória de Deus encheu aquele lugar. E o rapaz que me levou para pregar falou assim, eu sou doido para te ver pregar sem ansiedade. Aí eu falei com ele assim, sem ansiedade eu sou mais fraquinho. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Eu tenho vivido tempos gloriosos em Deus, muito gloriosos. Tenho mudado como pessoa, tenho mudado como pastor, tenho mudado como marido, tenho aprendido a ser pai. Tudo isso na dificuldade, na ansiedade. Talvez você chegou aqui, vamos ver se a gente vai até o final. Mas se eu não for até o final, guarda isso que o Josias falou. A dificuldade é a oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus. E se você não crescer no meio da dificuldade, Deus vai mandar mais dificuldade. Porque o propósito de Deus com a sua vida é crescimento. Você precisa conhecer mais a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo de número 44. Eu peço que você não fique andando, não, pelo amor de Deus. Você me desconcentra. Só vá ao banheiro se necessário. Mantenha os olhos fitos no Senhor Jesus e na minha pessoa, para nós pregarmos juntos. Você que está em casa, que a graça de Deus te acompanhe. Podemos ler? Diz assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas essa regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de ministrar a sua palavra. A minha oração é que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, me dê direcionamento, para que eu possa transmitir a sua verdade através da sua palavra. Fala com a tua igreja, é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Irmãos, com certeza, você já ouviu ou já cantou algo sobre esse hino, sobre essa passagem. Esse texto coloca lado a lado duas pessoas totalmente opostas. Simão, o fariseu, e uma mulher, que a Bíblia faz questão
de chamar ela de mulher pecadora. Quando eu olho para Simão, eu vejo um homem integrante de um grupo religioso da época, conhecido como os fariseus. Esse grupo é formado por judeus que faziam de tudo para observar a lei mosaica escrita e também a lei, a tradição oral. Esse grupo, ele sofreu muito com Jesus durante o seu ministério terreno. Jesus fez uma verdadeira censura para com os fariseus. Por quê? Porque eles aparentavam cristianismo, eles aparentavam espiritualidade, mas na verdade eles não tinham. O texto de Mateus 23, o próprio Cristo vai chamar eles de sepulcro caiado, ou seja, por fora vocês são belos, mas por dentro vocês fedem. Jesus também vai chamar eles de guias cegos, ou seja, um cego guiando o outro cego. Jesus vai denunciá-los em Mateus 23, dizendo que eles fecham a porta do reino para as pessoas e também não entram. Eles coam o mosquito e eles engolem o camelo. Então Jesus brigou arduamente com os fariseus. E nós vemos também João Batista os chamando de raça de víboras. Então, esse Simão fazia parte do grupo dos fariseus. E esse Simão, ele vai insistir, ele vai rogar e vai dizer: Senhor, vem jantar comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus aceita o convite. Ou seja, enquanto Simão insiste, Jesus dá uma resposta e fala: eu vou na sua casa. Como talvez bom leitor da Bíblia, você vai entender que boa parte das idas que Jesus fez a algumas casas, houve milagre, houve cura, houve restauração. Podemos falar da casa de Jairo, podemos falar da casa de Zaqueu, podemos falar da sogra de Pedro. Onde Jesus entrou, um milagre aconteceu. Mas quando nós olhamos para a vida de Simão, Jesus entra na sua casa, come da sua comida, mas nada acontece com a vida do anfitrião. Eu vou repetir: Jesus entra na sua casa, come da sua comida, gasta um pouco de tempo na casa de Simão, porém a vida de Simão não é transformada. Vem uma pergunta ao meu coração: o que houve com Simão? Como que Simão perdeu uma tão grande oportunidade? E por outro lado, nós temos uma mulher que a Bíblia faz questão de chamá-la de mulher pecadora. A Bíblia faz questão de não esconder o adjetivo que acompanhava essa mulher. Ou seja, nós não sabemos qual pecado ela havia cometido, ou qual pecado ela cometia na sua vida, mas a Bíblia faz questão de chamar ela de mulher pecadora. E nós podemos a chamar também de penetra. Por quê? Ela não foi convidada para essa festa, a casa não era dela, porém ela lá entrou. Enquanto eles estavam lá à mesa, ela vai chamar a atenção de Jesus com a sua adoração. Ela, que não foi convidada, vai aproveitar a oportunidade e aproveitar e agarrar com unhas e dentes, porque ela não foi convidada, ela não merecia estar ali, mas o final do texto, ela vai receber do próprio Deus um presente, que não é dado para qualquer um. Ele vai dizer: filha, os seus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A casa não era dela, o jantar não era para ela, ela foi embora sem comer sequer um prato de comida ou participar da mesa terrena, porém ela participa do banquete espiritual.
o Jesus Todo-Poderoso prepara um banquete de salvação para aquela mulher e diz: filha, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A pergunta que eu te faço é: o que houve com essa mulher? Como ela criou, ou como ela recebeu tão grande oportunidade? Enquanto um não aproveitou a oportunidade, essa mulher cria e ela recebe uma tão grande oportunidade. E eu quero fazer um paralelo das atitudes desses dois personagens. Vamos falar primeiro de Simão. Simão estava diante de Jesus. E o abençoado do Simão, deixa eu ver onde é que eu estou aqui para ficar direitinho. O abençoado do Simão, ele até começa bem. Por quê? Ele insiste: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Isso ele não falou, foi Zaqueu, segundo o hino, né? Vamos lá, Jesus, entra na minha casa e vem jantar comigo. E a Bíblia diz que ele começa muito bem. E enquanto eu preparava, Deus falava ao meu coração: muita gente começa bem, vem ao culto, dia de chuva, e às vezes se considera melhor porque veio no culto no dia de chuva. Só que, se você só vir ao culto no dia de chuva e não fazer desse momento um momento único, não adiantou nada. Vem na oração, mas fica aqui conversando, não adianta nada. Vem no ensaio, mas não leva a sério, não adianta nada. Candidata ao curso de batismo, mas não aprende nada. Desce as águas para agradar alguém e não adianta nada. Então o que Deus quer de nós não é que nós venhamos começar bem. Tem gente que dizima e se sente confortável demais com isso. Mas dizimar é bom, é gratidão, é necessário, mas não é o bastante. Dá o nome no quartinho para o pastor Miguel, mas não vai. Tem o horário, mas não vai. Se prontifica a servir, mas não serve de todo o coração. Se prontifica a servir e serve murmurando. Está começando bem, mas não está agradando o coração de Deus. Eu preciso falar aqui, como eu não estou pregando, né? Eu estava doido para falar. Fala que não vai se envolver na política, mas quando vê, o coração já foi embora. Irmãos, muitos de nós estamos começando muito bem, mas apenas começando. Eu entendo que a vida com Deus é um conjunto de decisões. A gente toma uma decisão e é santificado, e diariamente nós vamos sendo santificados. A vida com Deus é uma vida diária. O fogo vai arder continuamente no altar e não se apagará. O sacerdote vai limpar, o sacerdote vai tirar a lenha e o sacerdote vai colocar a lenha nova. Então a vida com Deus é um sacrifício diário. Não adianta você ficar de domingo em domingo, não adianta ficar de evento em evento. Nós precisamos de uma vida diária com Deus. Não adianta você dar o primeiro passo e falar assim: agora eu quero Deus. Mas quando a dificuldade vem, quando o problema vem, você retrocede e fala: agora eu não quero Deus. Não adianta quando as coisas estão ruins, você falar: eu quero Deus. Mas quando as coisas resolvem, você voltar para a vida que você está vivendo. Deixa eu liberar uma palavra. Deus vai curar, amém. Deus vai transformar, amém. Deus vai restaurar, amém. Mas você vai continuar buscando a Ele como você está buscando hoje. Você vai continuar vindo como você está vindo hoje. Você vai continuar adorando como você está adorando hoje. E aí eu preciso aprender com os erros de Simão. Eu disse que ele começa bem. Mas no versículo de número 39, Simão vai dizer: enquanto isto, viu o fariseu que o tinha convidado. E ele falava consigo, ou seja, pensava dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que te toca, pois é uma pecadora. Vamos lá. Simão, primeiro erro, ele não reconhece Jesus como profeta. Igreja,
nós precisamos de reconhecer Jesus como Ele realmente é. Ele não é um profeta, Ele é o profeta. Ele é o prometido de Gênesis 3,15. Ele é o prometido para Moisés, que levantarei um semelhante a ti. Ele é o prometido, Emanuel, o Deus conosco. E Simão está olhando para ele, avaliando criticamente a atitude de Jesus. Por quê? Ele pensa no seu coração: se ele fosse profeta, se ele fosse espiritual, se ele fosse tudo aquilo que dizem que ele é, ele não deixaria que uma mulher pecadora tocasse o seu corpo. Então aqui eu posso te ensinar que Simão não tem conhecimento a respeito de Jesus. Ele não sabe quem Jesus é. Ele chamou Jesus para jantar na sua casa, mas ele não conhece Jesus. E mais, a crítica não dá a ele a oportunidade dele conhecer a Cristo. A crítica roubou dele a oportunidade dele conhecer a Cristo. Ele não deu a glória devida a Jesus. Ao invés dele buscar Jesus em seu interior, ele ficou assistindo e julgando em seu coração. A mulher se derramando e Simão julgando. A mulher se entregando e Simão julgando. A mulher sendo transformada e Simão julgando. Tem gente que fica aqui na igreja, participa do jantar, julgando. Ouve a palavra, julgando. Participa do louvor, julgando. Tem gente sendo transformada e você julgando. Tem gente ofertando e você julgando. Tem gente sendo salva e você julgando. Simão está como espectador. Querido, você tem noção do que é isso? A glória de Deus se manifestando no coração daquela mulher e Simão julgando. Quem sabe você tem agido dessa forma? Deus restaurando o casamento e você julgando. Deus melhorando pessoas e você julgando. Deus, pessoas se derramando diante de Jesus e você julgando. Aí Deus salva um, Deus salva o outro, Deus salva o outro, e você assim: se Deus fosse Deus, Ele não tinha salvado fulano. Se Deus fosse Deus, eu conheço a vida de fulano. Fulano é pecador, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas às vezes o fulano, com todos os seus pecados, com toda a sua fama de ruim, ele está alcançando o coração de Deus e recebendo de Deus a oportunidade de ser transformado. Querido, entra ano, sai ano, Deus vai salvando, Deus vai se levantando, e se você não abrir seu coração, você vai ser espectador mesmo. Espectador da glória de Deus se manifestar na vida das pessoas. É gente sendo levantado como líder de célula e você julgando. É gente sendo levantada aqui na adoração e você julgando. É gente sendo levantado como instrumentista e você julgando. A síndrome de Simão tem tomado conta no coração de muita gente. Pelo menos eu estou com Jesus na minha casa, mas Jesus não é o Senhor e Salvador da sua vida, não é o bastante. Jesus não é amuleto, Jesus não é uma imagem que a gente coloca e ela resolve o problema. Jesus é o Salvador do mundo e Ele tem poder para entrar nesse coração duro seu, te virar de cabeça para baixo e fazer de você uma pessoa apaixonada por Ele. Aí eu vou falar mais um erro de Simão. Versículo 44. Jesus vai ficar muito bravo e vai dizer: Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para os meus pés, mas ela regou os meus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não me deu um beijo, mas essa, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Simão menosprezou a presença de Jesus no seu lar. Ele não fez o costume simples do anfitrião. As ruas empoeiradas da época, era-se um costume de
um beijo de respeito na chegada, ungir a cabeça do visitante com óleo perfumado e lavar os seus pés, ou seja, fazendo questão da presença daquela pessoa dentro do nosso lar. E esses sinais mostram a forma que Jesus foi tratado por Simão. Simão não considerou a presença de Jesus em sua casa. Lembro que a Alessandra trouxe uma palavra sobre isso. Simão não considerou a presença de Jesus em sua casa. Ele não tratou Jesus como deveria. Ele tratou Jesus como uma pessoa comum. Simão estava recebendo a salvação em sua casa e a desprezou, tratando como uma pessoa comum. O Salvador do mundo estava na sua casa. Uma vez a Cidinha ministrou que Judas beijou a porta, mas não entrou. Simão levou a salvação para jantar com ele. Imagina, irmãos, jantar com alguém famoso. Imagina jantar com alguém que a gente ama. Imagina jantar com uma pessoa importantíssima. Simão está jantando com Jesus, mas não está tendo efeito nenhum. Por causa de Jesus? Não. Por causa de Simão. E isso acende um alerta no meu coração. Qual, pastor? Eu tenho percebido um grande erro no nosso meio. A gente não está valorizando as coisas comuns. Estamos em busca das coisas extraordinárias e desvalorizando a presença de Deus em coisas comuns. Estamos em busca das coisas extraordinárias e desvalorizando a presença de Deus em coisas comuns. É culto de quinta, é comum, mas nenhum lugar ou evento onde Deus está é comum. É oração de quarta, é comum porque tem toda semana, mas nenhum lugar onde Deus está é comum. É célula, é um ambiente familiar, é comum, tem toda terça, você conhece todo mundo, mas nenhum lugar onde Deus está é comum. É ensaio do louvor, é comum, você sabe tocar, Deus já te deu o dom, mas nenhum lugar ou algo que está sendo feito para Deus é algo comum. É dentro do carro, é dirigindo, é trabalhando, é lavando roupa, é cozinhando. Parece comum, mas é comum até Jesus se manifestar. Porque quando Jesus está presente, o lugar deixa de ser comum. Igreja do Senhor, nós precisamos de valorizar as pequenas oportunidades que nós estamos tendo com Deus. Parece comum, mas não é, porque se Jesus está, não é comum. Um culto como esse, uma palavra como essa pode parecer comum, mas se Jesus está presente, tem oportunidade de cura, tem oportunidade de milagre, tem oportunidade de restauração, tem oportunidade de transformação e tem oportunidade de salvação. Por quê? Porque Jesus está aqui. Aí eu preciso te ensinar, é oração, tem todos os dias, mas você está orando a um Deus que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você está orando a um Deus que tem olho e enxerga, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpam. O nosso Deus é verdadeiro. Então para com essa de vir para a oração e achar que o nosso Deus é uma imagem ou o nosso Deus é uma estátua. Venha e se derrame diante da presença dele, porque ele pega o local comum e faz dele um local extraordinário, porque ele está lá. Aí eu preciso te ensinar, é chá das mulheres, é retiro, é congresso, não é comum. Então tem desejo, tem expectativa, tem entrega, tem dedicação, mas o erro de Simão é não considerar extraordinário a presença de Jesus no seu lar. O grande defeito da igreja de hoje é que ela está sendo preparada para evento em evento. A igreja de hoje ela está como um celular viciado, que vive esperando os picos de adrenalina, os picos de poder,
os picos de evento, e a gente vai fazer um e vai trazer fulano, e vai trazer ciclano, e vai trazer aquele outro. Então a gente ora, a gente busca. É legal? Sim. É importante? Sim. A glória de Deus se manifesta? Sim. Mas o nosso Deus também quer se manifestar nas nossas coisas comuns. É culto de quinta, Deus quer se manifestar. É culto de domingo, Deus quer se manifestar. É escola bíblica dominical, Deus está falando e quer ensinar. É célula, Deus também quer ensinar. Por quê? A presença de Deus no lugar, a presença de Deus no local, a presença de Deus nas nossas vidas, ela faz dos ambientes comuns extraordinários. Aí eu preciso te ensinar, a gente não precisa de mais um evento. A gente precisa da presença de Deus. A gente precisa da glória de Deus. A gente precisa valorizar quem nós somos no dia a dia. Seja trabalhando, a presença de Deus está lá. Seja cuidando do seu filho, a presença de Deus está lá. Seja dirigindo, a presença de Deus está lá. Seja aqui dentro do templo, a presença de Deus está lá. Porque quando a presença de Deus está, uma coisa comum dentro da sua casa faz ter um ambiente semelhante a de um congresso, ou de um monte, ou de alguma coisa extraordinária que nós esperaríamos. Aquele hino, o que fazer, o que dizer, quando ele vem. Eu estava ouvindo o Luiz Hermínio hoje à tarde, e ele ministrando que nós estamos tão automáticos, que se Jesus vier, ele atrapalha o nosso culto. A gente está tão programado, que se Jesus vier, ele atrapalha o nosso script. A gente já sabe o que vai fazer. É abrir o culto, cantar um hino, ofertar, ouvir a palavra e ir embora para casa. Mas querido, que o Deus Todo-Poderoso gere em nós sede e fome pela presença dEle. Que o Deus Todo-Poderoso gere em nós pessoas que valorizam a presença, que tem entendimento de quem Ele é, que vive um cristianismo integral, não se consagra para pregar, não busca apenas para pregar, não se consagra para dar apenas um estudo, mas vive uma vida de consagração diária. Não se consagra porque é líder, não se consagra porque é pastor, mas se consagra porque foi alcançado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, chamado das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. É responsabilidade nossa brilhar, é responsabilidade nossa, onde nós estivermos, nós levarmos a glória de Deus, porque se nós temos a glória de Deus, se nós valorizamos a presença, nós somos portadores dessa presença. E não importa se é segunda, se é quarta, se é quinta, se é domingo, não importa se é na igreja, se é em casa, se é no carro, onde quer que nós venhamos estar, nós precisamos de ser portadores da presença. E a Bíblia vai dizer que com suas atitudes, Simão mostrou que não precisava de Jesus e a dívida dele era pequena. Simão mostrou que ele não precisava de Jesus e a dívida dele era pequena. Queridos, talvez você está aqui hoje e não tem noção da sua dívida. Você não tem noção que a natureza pecaminosa que está dentro de você, ela desperta o pecado, e o pecado desperta a ira de Deus. Talvez você não está percebendo que Deus está te dando a oportunidade de ser transformado. Mas para isso você precisa reconhecer o tamanho da sua dívida. Simão ficou de espectador. Simão ficou olhando, sendo que ele devia também, ele só não sabia. Ele precisava de Jesus da mesma forma que aquela mulher. Ministrando o batismo para um jovem ontem, eu perguntei, fala para mim o mais pecador que você conhece. Ele falou, fulano. Aí eu falei, e agora fala alguém abençoado. Ele falou, pastor Marcel. Eu falei, qual dos dois precisa mais de Deus? Ele falou assim, o fulano. Ou seja, entendimento errado. Por quê? Abençoado como o pastor é, ele precisa de Deus tanto quanto alguém que está drogado e perdido lá no morro. Alguém que está na corrupção, alguém que está numa vida errada,
alguém que não tem compromisso com Deus, porque todos nós dependemos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós aqui temos em nós a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Todos nós temos orgulho, todos nós temos soberba. O pecado, o adultério, o homicídio, essas coisas habitam dentro do nosso coração, e se elas vierem para fora, só Deus. Então para isso que eu tenho que me refugiar na graça e na bondade de Deus, porque se não for Deus, nós estamos perdidos. Mas Simão achava que ele era bom, ele achava que ele não precisava. Mas eu preciso falar dos acertos dessa mulher. Essa mulher não foi convidada, mas foi. Essa mulher não foi convidada para a festa, mas ela entrou na festa. Ela não comeu nada, mas ela teve a vida transformada. Ela foi julgada, mas ela foi perdoada. Irmãos, eu entendo que assim como eu, você, talvez nem foi convidado para a festa. Nós somos gentios. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto a ele receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, não era para nós estarmos aqui numa fila de escolha. Talvez nós não seríamos escolhidos pelos méritos humanos, mas o próprio Deus apontou para nós e deu-nos a oportunidade. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus estar aqui hoje. É dom de Deus caminhar com Ele. Ela foi julgada, sim, e seremos julgados, mas ela foi perdoada. Ela não era a dona da casa, mas ela fez mais que o anfitrião. Ela não era a dona da casa, mas ela fez mais que o anfitrião. Essa mulher, ela elevou o nível. Essa mulher considerou a presença. Queridos, quando Deus vem, tudo tem que mudar. Nós precisamos de chamar por Ele. E quando Ele vem, tem que ter rendição, tem que ter adoração, tem que parar tudo e falar: é do seu jeito. Deus, que não seja do meu jeito. As nossas pregações não tem que ser o que eu quero, tem que ser o que Ele quer. O louvor não tem que ser do jeito que nós queremos, ou que é mais fácil e mais cômodo para nós. Tem que ser a forma que Ele merece ser adorado. O serviço que você presta no reino, na igreja, não tem que ser do seu jeito. Não pense que você está fazendo para o pastor, você está fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Essa mulher considerou a presença. Tinha que lavar os pés dos convidados. Ela faz além. Ela não pega um balde de água, ela pega as lágrimas do seu rosto. Ela não pega uma toalha, mas ela enxuga com os seus cabelos. Ela não beija a testa ou o rosto, como sinal de humilhação, ela beija os pés. Ela pega um perfume caro e unge a sua cabeça com óleo. Ela não preocupou com reputação, com o que pensariam dela. Ela fez dessa oportunidade a única e teve a vida transformada. Ela não olhou valor, ela não olhou para aquilo que diriam dela. Ela simplesmente considerou a presença de Cristo e se lançou aos seus pés. Eu e você muitas das vezes estamos muito preocupados com o que vão falar de nós. Nós estamos muito preocupados com o que vão pensar de nós. Nós estamos muito preocupados como vão nos rotular. A pergunta é: você foi perdoado? A pergunta é: você foi alcançado? A pergunta é: você foi tocado de uma forma especial? Então as pessoas que estão ao nosso redor já não importam, como me ensina o meu amigo Camarão. Quem já foi envergonhado por Cristo, ele não se envergonha mais. Quanto mais de Deus ele quer, mais de Deus ele tem e mais de Deus ele demonstra. Mas às vezes você está preocupado com o que vão falar de você, se você visitar, se você orar, se você dar uma de espiritual e ser realmente espiritual, se você orar em voz alta, se você adorar com o seu gesto. Irmão, não preocupa com quem está do seu lado. Eu quero que você se renda e se proste ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas vão falar de mim. Quando você não faz, falam do mesmo jeito.
Então adore a Ele com tudo que você tem, porque quem foi muito perdoado, muito ama. Irmãos, tem um trem aqui dentro, é igual ser pai, é só vivendo. Tem um trem aqui dentro que queima por Jesus, irmão. Eu sinto um negócio aqui, que se você não sente, você pede a Deus, fala: Deus, o pastor Everton falou que tem um trem lá dentro dele que queima pelo Senhor, eu quero conhecer isso. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você. Irmãos, pode oferecer dinheiro, pode oferecer cura e milagre, pode oferecer oportunidade, status. Irmãos, tem um fogo aqui dentro, que ainda que eu não consiga fazer determinadas coisas, tem um fogo que arde aqui dentro de amor por Deus, e nada que Ele fizer vai me fazer amar mais, porque quem foi muito perdoado, irmão, muito ama. E quem não ama não compreendeu o perdão. Quem não ama a Ele ainda não foi perdoado. Pode oferecer todo o dinheiro do mundo, queridos, a presença de Deus vale mais. A presença de Deus é mais importante. Pensem o que quiser, a presença de Deus é mais importante. Essa mulher, ela demonstra conhecimento a respeito de Cristo e de si mesma. Queridos, eu fico refletindo sobre conhecimento a respeito de Cristo. Eu preciso te ensinar. Por quê? Eu não sei se você se considera uma pessoa que conhece Cristo. Existem os teólogos, estudiosos, que se aperfeiçoam em determinados temas. Existem pessoas que se preparam para debates e conversam sobre isso, sobre aquilo, briga se precisar, defende a sua tese. Mas eu quero te perguntar, será que você tem conhecimento a respeito de Cristo? Porque talvez você pode conhecer a letra, mas você pode não conhecer a Cristo. Talvez você pode conhecer a doutrina, mas não conhecer a Cristo. Talvez você pode conhecer a igreja e não conhecer a Cristo. Talvez você pode conhecer o pastor e não conhecer a Cristo. O conhecimento a respeito de Cristo não está condicionado apenas ao tanto que você conhece de teologia ou até mesmo da Bíblia, mas é o quanto você dá de resposta àquilo que Ele se revelou a você. Aí aqui não importa se você é analfabeto ou se você é estudado. Não importa se você sabe muito ou se você sabe pouco. Não importa se você sabe interpretar muito bem ou se você não sabe. A pergunta é: qual a resposta que eu dou com o pouco que eu recebi? Isso vai mostrar o nosso conhecimento a respeito de Cristo. Por quê? Essa mulher, ela reconhece quem Cristo era, e sabendo ou não sabendo sobre Cristo, ela descobre e ela age assim, mostrando que o melhor tem que ser dado para Cristo. Ou seja, ela conhece Cristo. A adoração dela não está sendo dada para Simão ou para quem está ao redor da mesa. A adoração dela é fundamentada em Cristo. Ela não quis saber se tinha mais gente adorando ou mais gente fazendo qualquer coisa. Ela olhou para Cristo e ela entendeu sobre a adoração. Ela não olhou se Simão tinha cumprido ou não o seu propósito, mas ela entende que o propósito dela era adorar e se lançar diante do Senhor. Então ela mostra que, independente das pessoas, ela tinha sido muito perdoada. E ela não é perdoada apenas quando Jesus libera uma palavra sobre ela. Ela já foi perdoada e levou ela a ter aquela atitude. E nós, como igreja, precisamos de ter conhecimento a respeito de Cristo. Aí, se o tempo me permitisse, eu poderia falar até mais. Mas vocês têm que conhecer que, sendo cristão, a bandeira que você tem que levantar é a bandeira de Cristo. Sendo cristão, o seu envolvimento tem que ser com Cristo. Sendo cristão, você tem que perdoar o seu irmão. Sendo cristão, você tem que entender que é responsabilidade do cristão as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas como cristão e tendo conhecimento a respeito de Cristo, nós precisamos de brilhar.
nós precisamos de ser luz, nós precisamos de ser sal. Então essa mulher, ela está demonstrando conhecimento a respeito de Cristo. Talvez você não conhece a justificação, talvez você não conhece a redenção. Se você fez curso de batismo, você precisa saber. Mas eu vou te dar um desconto, que talvez você não estava tão preparado na época. Mas entenda, talvez você não sabe o que é nascer de novo, de forma fácil de explicar. Mas você precisa entender que quem nasce de novo tem uma vida revestida pelo Espírito de Deus e passa a ser uma nova criatura. Talvez você não sabe explicar, mas a pergunta é: você sabe viver? Talvez com palavras você não consegue falar para as pessoas da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, mas com as suas atitudes você mostra que você foi muito perdoado. Ela demonstra conhecimento a respeito de Cristo, e por conhecer Cristo, ela sabia que tinha uma dívida. E quem conhece Cristo, acaba conhecendo a si mesmo. Ela tinha uma dívida impagável. O pastor Marcel falou sobre isso. Por mais que ela quisesse, ela não conseguia se perdoar. Mas sabe o que aconteceu? Ela vai diante daquele que poderia mudar a sua história. E na explicação do texto, Jesus vai contar uma parábola sobre dois homens. Um que foi perdoado de uma dívida de 500 e um que foi perdoado de uma dívida de 50. E Jesus vai perguntar para Simão: Simão, fala para mim, quem vai amar mais? Simão vai falar: lógico que é o que foi perdoado de 500. Aí Jesus vai falar para ele o motivo que aquela mulher fez tudo aquilo e Simão não fez nada. Por quê? Simão não conhecia o perdão e nem quem ele era. Mas aquela mulher, ela conhecia Cristo, conhecia que ele poderia perdoá-la, e ela conhecia que ela precisava de salvação. Se você está aqui hoje, você não precisa da religião, você precisa de salvação. Para nós concluirmos, Simão jantou com Jesus e continuou da mesma forma. Levou Jesus para casa e continuou da mesma forma. A mulher roubou a cena de uma festa que não era para ela e teve a vida transformada. E nós? Como nós vamos nos comportar? Como Simão ou como a mulher? A partir de quando consideraremos e valorizaremos e buscaremos a presença de Deus? Que dia a gente vai considerar a presença? Que dia a gente vai valorizar a presença? Que dia a gente vai buscar a presença? A Bíblia fala que virão tempos trabalhosos. A Bíblia fala que virão tempos difíceis. E eu preciso te desafiar a ser como essa mulher. Fazer de cada oportunidade uma oportunidade única para nós nos derramarmos diante dele. Nós estamos vivendo um tempo que a situação vai apertar. Jesus está perto de voltar. E eu entendo que o desejo de Deus é levantar uma geração que não tem medo do inferno, mas que tem paixão pelo céu. Deus quer levantar uma geração, e essa geração, você faz parte dela. Não uma geração que trabalha para o Senhor. Nossa igreja é uma igreja que trabalha muito para o Senhor, mas uma geração que é fervorosa no amor ao Senhor. E se amarmos ao Senhor, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Se amarmos ao Senhor, as nossas dificuldades vão nos levar para mais perto de Deus. Então, coloque essa palavra em prática. Seja como essa mulher. Até aquele momento tinha uma vida toda errada, mas a vida dela foi transformada por Jesus. Simão ouviu e voltou para casa da mesma forma. Se coloque de pé no nome de Jesus. Irmãos,
eu quero orar por você. Pastor, Deus falou comigo, e eu preciso aprender a valorizar a presença de Deus. Eu preciso que essa unção invada a minha vida. Assim como essa mulher, eu quero fazer hoje. Eu quero me prostrar, sem me preocupar do que vão pensar de mim, sem me preocupar do que vão falar de mim, sem me preocupar do que vai ser comentário amanhã. Você que entende, eu quero que você saia do seu lugar, para que os obreiros orem pela sua vida. Pastor, eu estou precisando de Deus, e eu preciso aprender a valorizar essa presença. Caso tenha alguém, eu quero orar. Só que vença o medo, vença aquilo que vão pensar. Já tem uma pessoa, talvez fique mais fácil. Mas você que entende, Senhor, eu não quero que seja comum a tua presença. Eu não quero que seja comum esse culto. Eu não quero que eu volte para casa da mesma forma. Eu quero que você saia daqui. Mas eu não quero que você venha com um compromisso religioso, dizendo assim: eu vou dobrar o joelho lá e vai ficar a mesma coisa. Não. Eu quero que você venha entendendo que o Deus que faz o extraordinário, Ele está aqui. Se você considerar como comum, você vai dobrar os joelhos aqui na frente e nada vai acontecer. Mas se você considerar como extraordinário o poder da presença e o poder da palavra, o Espírito Santo de Deus pode vir a este lugar, encher a sua vida, transformar a sua estrutura e fazer de você uma nova criatura. Você que está no seu lar, chame pela presença dEle, pois eu tenho convicção que o mesmo Deus que está aqui é o Deus que vai na sua casa, te restaura, te perdoa, te mostra o caminho da salvação e faz de você uma nova criatura. Você que quer ser renovado pela presença do Espírito Santo e entende que Deus está te chamando, saia do seu lugar, pois nós vamos orar e nós cremos que o poder de Deus pode invadir a sua vida. Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela sua bondade, Pai. Os teus filhos estão aqui prostrados diante do Senhor e também nas suas casas. Os teus filhos, Deus, ouvindo essa mensagem. A vida de Simão foi um exemplo de como nós não vivermos. A vida de Simão foi um homem que menosprezou um momento como esse. Um momento de banquete não teve o poder para transformar a vida de Simão. Mas uma coisa eu sei, meu Pai, aquela mulher, ela tocou o seu coração. Aquela mulher deu tudo que tinha, aquela mulher se abriu, aquela mulher venceu o preconceito, ela venceu a opinião alheia, aquela mulher se derrama diante da presença do Senhor. E a minha oração, meu Pai, é que no nome de Jesus, assim como aconteceu na vida daquela mulher, que aconteça na vida dos meus irmãos, que venha uma unção sobre a vida deles, que venha um poder sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos. Pai, onde o homem não consegue tocar, onde o médico não consegue tocar, eu sei que o Senhor pode, e a minha oração é essa, Deus, começa a tocar de uma forma especial, começa a liberar, ó Pai, salvação, começa a liberar perdão, começa a liberar transformação sobre a vida dos meus irmãos. Pai, que haja um renovo espiritual nesta noite e que haja perdão, que o perdão do Senhor e o amor do Senhor possa invadir o coração dos meus irmãos. E nós como igreja, Pai, cremos, nós como igreja estendemos as nossas mãos e acreditamos que os nossos irmãos levantarão, meu Pai, dessa oração para uma nova vida, para uma vida cheia da Tua presença, para uma vida de renúncia, para uma vida de milagre, para uma vida onde eles serão luz do mundo e sal da terra. Eu creio, Deus, no tamanho do Seu poder, eu creio, Deus, no tamanho da Tua presença, e nós como igreja ministramos, Deus, estende as mãos sobre esses irmãos e levanta eles com poder e autoridade nessa geração. Continua cuidando de nós como igreja, continua nos fortalecendo, continua nos restaurando, continua revigorando as nossas forças, pois nós cremos, Deus, que há muito do Senhor para nós vivermos como Igreja Batista Reviver, há muito do Senhor para nós experimentarmos, e a minha oração é que o Senhor nos levante nessa cidade como essa mulher,
pessoas, Deus, prostradas, pessoas que consideram a tua presença, pessoas que se prostram diante do Senhor em adoração. Leva-nos, Deus, nos nossos trabalhos, leva-nos, Deus, na escola, leva-nos, Deus, onde quer que nós venhamos estar, que possamos ser bênção nessa geração. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pela graça e misericórdia, o pastor conseguiu mais uma vez. Quando você estiver orando, ora para mim. Eu preciso de muita oração. Eu não sabia que eu gostava tanto de pregar, até eu ficar sem pregar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aplaude Jesus mais forte, irmãos. Deixa eu fazer um pedido agora muito importante. E vocês vão me atender? Gostei, Apoliana, amém. Os irmãos estão dando duro lá no YouTube da igreja. Estão dando tudo que eles podem para que alcance mais pessoas. Falta 100 horas para que seja monetizado o canal da igreja. E dessa forma vai alcançar mais pessoas, a gente vai investir mais. Talvez você não sabe o que é, irmão, não poder vir num culto e ter que ouvir de casa. Facilita muito. E vocês lembram de como que era antes e como já está melhorando, e a ideia é que vai melhorar ainda mais. Falta 99 horas de mensagem. Se a gente tiver 99 pessoas que ouvem 1 hora, uma mensagem, a gente termina isso essa semana. Se a gente tiver 33 que ouvem 3 horas, ou não precisa nem ouvir se você não quiser, só colocar tocar lá no computador. 33, 3 horas, a gente bate a meta. Eu posso contar com você? Vocês vão chegar em casa hoje, tem o link lá, envie o link para todo mundo. A gente vai mandar no grupo da igreja lá do pastor Marcel o link, e nós vamos mandar o link. Pega uma mensagem que Deus falou muito com você e envia ela para o máximo de parentes que você puder e fala assim: pelo amor de Deus, ouve essa mensagem. Não fala que é para monetizar não, amém? Fala, Deus vai falar com você através dessa mensagem. Pode, o YouTube deixa ele, senão Jesus pega ele, mas pode. Amém? Posso contar com quem aqui? Com 6 pessoas. Posso contar com você? Então tá bom. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado.